Construções horríveis e inúteis do comunismo. A arte é algo muito subjetivo. É difícil dizer se um monumento é feio ou bonito, já que ela é a expressão de um pensamento e de uma mensagem. Mas, algumas vezes, os artistas abusam de nossa tolerância. Fazem coisas incontestavelmente feias. Também há casos de obras inúteis que consomem impunemente boa parte dos recursos públicos. Obras feias e inúteis são muito mais comuns em sistemas totalitários em que o povo não pode reclamar de onde o seu dinheiro está sendo gasto. Este é o caso da Europa Oriental, que ainda está repleta dessa herança horrenda da era comunista. Vejamos o exemplo da Albânia. Convencido de que todos, desde a vizinhança, a Iugoslávia, a Grécia, a OTAN e até mesmo seus ex-aliados na União Soviética, queriam invadir seu país, Oxa, o ditador da Albânia, ordenou a construção de bunkers. 750 mil cúpulas redondas de concreto foram construídas, surgindo em todos os lugares, desde os campos e fazendas até praias turísticas, cemitérios e no meio das ruas. Eles deveriam ser defendidos por equipes de 1 ou 2 soldados, vigias e artilheiros. Embora colocados estrategicamente, eles poderiam teoricamente ser içados por guindaste ou helicóptero até um ponto crítico onde estivesse ocorrendo uma invasão. No final do programa de construção de Enver Hoxha, existia um bunker para cada 4 albaneses, que eram mal treinados e não tinham armas. Até hoje estão por toda parte. Seu legado, portanto, não é apenas físico, mas também financeiro. Cada um deles teria custado o equivalente a um apartamento de 2 quartos, e sua construção, sem dúvida, ajudou a transformar a Albânia em um dos países mais pobres da Europa. 1/4 do orçamento da Albânia foi para as Forças Armadas, e a grande maioria desse dinheiro foi para os bunkers. Entretanto, o país tinha uma enorme escassez de habitação e estradas em ruínas. A pequena nação da Albânia gastou uma quantidade esmagadora de dinheiro num projeto militar que nunca disparou um tiro. Tudo por causa da obsessão do seu líder pela defesa. Às vezes, a arquitetura dos países comunistas exagera na bizarrice. Este é o caso do Shumen, da Bulgária, construído em 1981. É uma estranha e enorme escultura de concreto dedicada à história do país, com figuras cubistas de centenas de metros de altura espalhadas. São muito parecidas com os Transformers. Ready, Prime. Let's roll. Se aproveitando do tema alienígenas, o monumento à Revolução, construído na Croácia, então Iugoslávia, é uma escultura abstrata dedicada ao povo de Moslavina, durante a Segunda Guerra Mundial. Tão feio que se parece com o TIE Fighters de Star Wars. Mas se tratando de monumentos de mau gosto, em 1918, um monumento a Judas, que traiu a Cristo, foi erguido em Sviajsk. Esse monumento deveria se tornar uma das ferramentas de propaganda do novo governo
e foi inaugurado pelo próprio Leon Trotsky. Um exemplo típico do dinheiro do povo sendo usado contra o povo. Como escreve Anatoly Feodoskov na publicação Mosteiros Russos, tal monumento foi inaugurado precisamente por iniciativa de Leon Trotsky, que exterminou quase todo o clero local. O monumento era a figura vermelha de um homem nu com o rosto distorcido pelo ódio. Com a mão esquerda, Judas arrancou o laço do pescoço e com a direita, cerrada em punho, ameaçou os céus. Os presentes da cerimônia de inauguração do monumento afirmaram que se tratava do monumento mais expressivo do poder soviético. Judas deveria tornar-se um símbolo antirreligioso, um sinal de protesto do novo governo contra o passado. Trotsky percebeu o traidor Judas como o primeiro revolucionário do mundo. Quanto aos monumentos em si, não duraram nem algumas semanas. Pessoas indignadas simplesmente destruíram a estátua. Outra construção que se destaca pela inutilidade e esquisitice é o monumento de Buzluska, construído nas montanhas dos Balcãs, em meio ao nada. É conhecido como o OVNI búlgaro. Uma estrela vermelha, o símbolo do comunismo, brilha sobre o vale a partir do topo de sua torre de 70 metros de altura. Oficialmente nomeado a Casa Monumento do Partido Comunista Búlgaro, hoje está abandonado. Em 1981, após quase 8 anos de construção, o monumento Buzlja foi concluído. O monumento gigante estava aberto ao público e usado para os partidos e eventos oficiais, até que o colapso da União Soviética resultou no seu encerramento em 1989. Hoje está em ruínas. As construções residenciais também são um show à parte. Na Polônia comunista, a escassez de apartamentos levava os jovens à beira do desespero, pois tinham que esperar 10 anos ou mais até o governo disponibilizar um mísero espaço em um apartamento apertado. Por outro lado, quem era membro do partido rapidamente conseguia um alojamento. As construções eram uniformemente funcionais, cinzas, sombrias, monótonas e repulsivas. Vários prédios começavam a se esfacelar tão logo ficavam prontos. A sistematização na Romênia foi um programa de planejamento urbano levado a cabo pelo Partido Comunista Romeno. Começando em 1974, a sistematização consistiu em grande parte na demolição e reconstrução de aldeias, vilas e cidades existentes, no todo ou em parte, com o objetivo declarado de transformar a Romênia numa sociedade socialista desenvolvida. A grande maioria da população vivia em aldeias, quando o regime comunista chegou ao poder. A população rural ainda representava 2/3 do país. Como parte deste plano, aldeias pequenas com a população inferior a 1.000 habitantes foram consideradas irracionais e listadas para a remoção forçada da população e destruição física. Muitas vezes, tais medidas foram alargadas às cidades, que estavam destinadas a ser urbanizadas, demolindo alguns dos prédios mais antigos e substituindo-os por modernos blocos de apartamentos pequenos e feios. Apesar da maioria das demolições serem no campo, apenas cerca de 10% das novas habitações foram construídas em zonas rurais.
Esse golpe na agricultura gerou falta de abastecimento de alimentos e longas filas. Dada a falta de orçamento, a sistematização não foi eficaz. A campanha de demolição apagou muitos monumentos, incluindo 3 mosteiros, 20 igrejas, 3 sinagogas, 3 hospitais, 2 teatros e um notável estado desportivo Art Deco. Isso também envolveu o despejo de 40 mil pessoas com apenas um dia de antecedência e sua realocação para as novas casas. Outro exemplo marcante pode ser visto em nosso continente. É o caso de Cuba, que conseguiu transformar belos edifícios e casarões em ruínas medonhas, dignas de um filme de terror. O governo socialista, além de não construir casas, proibia que as pessoas o fizessem. Era necessário uma autorização estatal, até mesmo para reformar a casa. Tudo isso porque o governo temia que os pedreiros pudessem enriquecer. Essas proibições limitaram as opções para o acesso a uma casa. Basicamente, só era possível conseguir uma habitação mediante a permissão estatal de construções, permutas, heranças ou compra ilegal. Em Havana, onde vivem quase 20% dos cubanos, o perfil da cidade foi modificado ao longo dos anos, com ampliações de moradias, onde antes existiam jardins, terraços, garagens e pátios, bem como divisões nos interiores de imóveis para aproveitar espaço. Pela escassez de imóveis, não é raro que 4 gerações convivam em um mesmo lar. A idade média de uma casa em Cuba é de pouco mais de 75 anos. Além disso, 3 delas desaparecem a cada novo dia que nasce. Em Cuba, 120 mil casas têm piso de terra. Acredita-se que 70% de todos os edifícios residenciais do país precisam de reparos urgentes e quase 7% destas já foram interditadas pela Defesa Civil. Para acompanhar o atual crescimento populacional e a demanda por habitação no país, Cuba ainda precisa compensar um déficit que gira em torno de 300 mil unidades. Como pudemos perceber nesse vídeo, os políticos socialistas sempre se julgaram uma elite iluminada, que afirmavam defender o povo de sua própria ignorância. Não se julgavam apenas os únicos conhecedores do bem e do mal, do certo e do errado, mas também definiam o que era bonito ou feio. Os artistas e arquitetos não eram escolhidos pelo seu talento, mas por seu engajamento político. O resultado foram ruínas inúteis, poluição visual e desperdício do dinheiro público. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.